Deixa eu te perguntar uma coisa, que rolou um papo entre vocês e o Vilela, e acontece um pouco aqui também. Vocês estavam comentando que muita mulher não aceita ir lá conversar, né? E o pessoal até cobra, fala, tinha que ter mais mulher e tal, a gente também recebe isso. Mas realmente, né? É difícil. Inclusive as pautas que eu tenho prontas lá, porque eu monto a pauta e a pessoa não ou cancela, ou sei lá. E aí eu deixo a pauta pronta. A maioria é tudo de mulher, assim. Eu não sei por que isso acontece. Vocês chegaram a alguma conclusão em relação a isso? A gente também não sabe ao certo por que tantas meninas recusam o convite. Não sei se é por ter um pé atrás com o formato do ao vivo. Não sei se é por conta de ter visto alguma coisa do Flow que não bateu com as ideias dela, e aí quando a gente fala que a gente é um projeto do Flow ou que é um podcast, elas acabam associando. Mas tem muita mina indo no Flow agora também. Uma vez eu perguntei isso pro Petri, a galera achou que eu tava militando. Eu falei, por que não vem mais mina aqui? Ele só respondeu assim, porque elas não querem. Eu chamo. Elas não querem conversar comigo sozinho aqui numa sala por 2 horas. Entendeu? E aí eu me dei conta que realmente isso acontece, só que a gente não sabia que isso ia acontecer a partir de um convite de 2 minas. Eu e a Cris, a gente chama. Entendi. Claro, a gente tem uma quantidade aí de convidadas muito maior que nos outros podcasts, que já aceitaram ir, que tem vários episódios lá já gravados, e na agenda muitas mulheres. Só que a gente teve aí alguns casos que a gente se decepcionou um pouco, de mulheres que estão sempre fortalecendo as minas, sempre com o discurso de a sororidade, vamos apoiar as minas, e que falaram assim, a gente não vai no Vênus não, tá? A gente vai só se for no Flow, ok? Sim! Não foi bem elas que falaram, foi a assessoria. Só que direcionamento é esse de assessoria, né? Sim. As coisas que passam pela minha assessoria, eu tô ligada, né? Eu dou a minha resposta, esse eu quero, esse eu não. Não sei como é que funciona lá pra elas. Só 2, assim, que eu admirava pra caramba, que falaram, nós só vamos ao Flow, não vamos no Vênus. Eu não sei se pode ser por conta de público, né, de relevância, porque o Flow tá super... mas vocês têm relevância, cara. Bem também. Assim, eu não sei quem foi, claro, mas assim, de uma certa forma, e hoje no Vênus é um sinal de que você vai ser visto por um público que é já seu, que você vai trazer, e um público novo, que é sempre interessante, não é 3 cara, entendeu? O Zé, o Luiz e o Marcão que acompanham o Vênus, são uma galera, é uma exposição interessante, eu acho que o microfone aberto, que é o formato do podcast, né? Ele favorece muito o entrevistado. Porque, cara, é um momento que você pode falar sobre qualquer coisa e se mostrar de um jeito que uma entrevista quadrada da televisão não deixa. Exato. Então, depois a pessoa fala que ninguém dá valor pro meu trabalho, ninguém quer escutar o que eu tenho... Que eu sou, quem eu sou. Se você aceitasse os convites, talvez você tivesse essa plataforma pra falar. Eu, por exemplo, aceito em praticamente todos, assim, eu fui no Master, depois fui no Flow, aí fui no Pop Podcast, fui no A Deriva, vim aqui, vou no do Vilela, eu aceito, cara. Tô indo. Eu tô me indo. chamando, eu tô indo. Exato, não tem essa de, eu vou ver aqui a relevância, se tem 2 milhões de inscritos ou se tem menos, eu nem vou. Não, eu acho que é sempre um aprendizado e uma troca, e quanto mais espaço a gente tiver dentro da internet, quanto mais coisas você fizer, melhor, não é? Ainda mais porque você tá como uma representante dos podcasts, porque como você é uma host de um dos maiores podcasts do Brasil hoje, você tá carregando uma bandeira de linha de frente de uma cena que tá explodida. Então, você tá ajudando a cena indo nos outros podcasts, sacou? Muitos. Por isso que também o Igor e o Monark vão em vários. Eu esqueci de falar do podcast do Di Lopes também, que a gente foi. Mas totalmente isso, cara. A gente fortalece a cena pra... Estamos ajudando os amigos aí, vocês estão ajudando a gente também. E a gente tá se ajudando, no final das contas, né? Não é unilateral isso daqui. É um intercâmbio de público também. Não sou eu que vim ajudar vocês trazendo público. Nós dois lógico. Estamos agregando, né? Exatamente, acho isso importante. Mas curioso, né? A pessoa ter essa coragem de falar isso, né? Tipo, ela... Assessoria. Mas não foi chamada pro Flow, então, né? Foi. Ela foi? Não vou dar spoiler. Não, porque acho curioso, assim. É que quando a gente faz a agenda, como a gente tá dentro dos estúdios Flow,
a gente se conversa. Um convidado que pode ter ido no Flow ou que vai, a gente já aproveita para marcar pro Vênus também, né? Porque a gente abriu aquela porta, falou, vocês querem marcar pro Vênus? A gente vai marcar pro Flow. Ou vocês querem... Gente, vocês querem marcar pro Flow? Porque a gente conseguiu o contato aqui pro Vênus. Ou pro A Deriva também tem o Pop Podcast, o Enxuga Gelo. A gente faz esse intercâmbio de convidados. Mas aí nessa aí de marcar o Vênus e o Flow, a assessoria da pessoa falou que só marcaria o Flow. Não, dá vontade de desmarcar. Então falar, então não precisa vir, não. Fica aí, faz o seu canal. Então, só que até aí acho que o Igor e o Monark nem estão sabendo que isso aconteceu, sabe? Então a gente não quer também queimar a pauta dos outros porque ela não quis vir ao Vênus. Porque é super possível você recusar um convite, tá de boa. Vai que dá uma decepcionada. Aí com esse argumento, assim, tipo, é só isso que vale pra você? Se fosse falando assim, cara, eu não vou por conta da pandemia. Beleza, plausível, compreensível. Cara, eu não vou agora porque eu tenho um pé atrás com um formato de podcast. Teve gente que falou, eu não tô bem emocionalmente pra falar ao vivo de um assunto que eu não sei. E a gente super respeita, não tem o que fazer. Mas nessa daí de só vou ao Flow e não vou no Vênus, a gente fica um pouco chateado. Que tem uma coisa, eu acho que a decepção maior é que é uma mulher que prega a sororidade e fortalecimento das minas de uma certa forma. E é uma oportunidade que ela tinha de colocar essa palavra em prova e falar, são duas minas na frente do podcast. É importante que tenha um podcast feminino no sentido dos hosts serem mulheres, né? Tão grande quanto os outros, porque é isso, né? No final das contas, tem vocês duas, tem outros podcasts de mulher, mas ainda tem o Podpah, tem o Vilela, tem o Flow, o A Deriva, tem o podcast de Lopes, que são de homens, né? Então é importante que vocês também, tenham sucesso e sejam do tamanho igual. Até porque o ponto de vista do host, as perguntas que você vai fazer são diferentes do que o cara vai fazer, Exato, entendeu? A gente tem outra abordagem. No Vênus, a gente talvez tenha uma abordagem mais sensível, que a gente deixa o convidado mais à vontade para contar histórias que a gente nem sabia que ele tinha, só que ele se sentiu à vontade. Por exemplo, a Flor, do SBT, foi lá no Vênus e, de repente, ela contou que ela tinha sido abusada quando ela era criança, adolescente, e nunca falou isso para ninguém. E a gente não pressionou para ela falar. Ela, na própria história dela, ela... obrigada, Dé. André. Ela se sentiu à vontade de contar esse fato sobre a infância dela, sobre a adolescência dela. Então a gente tem uma outra pegada. Convidado que vai na quinta no Flow, na segunda pode ir no Vênus e vai ser um outro papo diferente. Mas assim, legal que vai ao Flow, inclusive a gente vai estar lá no estúdio, a gente vai acabar se cruzando. Fica até meio chato, né? Você recusou o convite, você tem que cruzar a pessoa no corredor ali. Falei! E aí, meu, tá com tempo agora? Mas é isso, o papo de vocês é diferente. Fala, desculpa. Eu ia falar assim, só que pode ser também que tenha o lado de que a pessoa nem tá ligada que ela foi convidada pro Vênus, tá. que é apresentado por duas mulheres, e que a assessoria só vê número. Pode ser que você só seja má assessoraria. Eu acho que ela sabe. Você sabe. É isso. Eu você sei. Falou, eu sei. A pessoa sabe. Sônia Abrão é foda, né? Vamos falar a verdade. Sônia Abrão, a pessoa mais absurda pra ir no podcast, né? Eu queria a Sônia Abrão no Vênus. Não, Luciana seria maravilhoso. Eu queria vários. Mas claramente não foi a Sônia Abrão. Ainda não. Não foi essa. Que negou o convite, não foi.